Este é o 5º programa da série Entrevista e Exame Físico, aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. O exame do abdômen exige que a enfermeira planeje as condições ideais ao desenvolvimento do procedimento, de modo a garantir o conforto e a segurança do paciente. O local ideal para examinar o abdômen é uma sala de consultório que tenha boa iluminação, seja ventilada e que garanta a privacidade do paciente, sem correntes de ar durante o exame. Na ausência desta sala, o exame pode ser realizado no leito, tendo-se o cuidado de utilizar um biombo de proteção. Tenha à sua disposição os seguintes materiais: estetoscópio, régua milimetrada com 20 centímetros de comprimento, fita métrica, caneta marcadora, relógio com marcador de segundos e luvas para procedimentos. Antes de iniciar o exame do abdômen, certifique-se que o paciente esteja com a bexiga vazia. A posição mais satisfatória é o decúbito dorsal, tendo os braços estendidos ao longo do corpo. Um travesseiro pequeno ou coxim deve ser colocado sob a cabeça e outro sob os joelhos. Isso permite o relaxamento da musculatura abdominal. Toda a área abdominal deve estar exposta, poupando-se os genitais. O exame do reto e ânus poderá ser feito com o paciente em decúbito lateral e pernas flexionadas ou na posição de litotomia. Para completar o exame, a região posterior do abdômen também deve ser examinada, principalmente quando se pretende avaliar órgãos retroperitoneais, como os rins. Converse com o paciente, proporcionando-lhe condições para que se sinta confortável e, com isso, mais relaxado para o exame. Tenha as unhas aparadas e as mãos e o diafragma do estetoscópio aquecidos. Para um exame sistematizado do abdômen, utilizam-se os passos propedêuticos obedecendo a sequência: inspeção, ausculta, percussão e palpação. Dessa forma, evita-se a obtenção de informações equivocadas, como, por exemplo, sons intestinais alterados por uma palpação ou percussão anterior, ou ainda dificuldades em completar o exame devido ao desconforto ou aumento da dor produzidos no paciente. Antes de tocar o abdômen, solicite ao paciente que aponte para qualquer ponto ou área dolorosa ou sensível. Os locais indicados serão examinados por último. Durante todo o exame, acompanhe as reações do paciente manifestadas por sinais faciais de dor ou desconforto. Conserve mentalmente a imagem da topografia dos 4 quadrantes ou das 9 regiões. Tente associar os achados aos possíveis órgãos em cada quadrante ou região. Observe a superfície abdominal quanto à forma e contorno, simetria, características da pele e ocorrência de movimentos visíveis na parede. Inicie mantendo-se posicionado em pé e à direita do paciente. Entretanto, para melhor visualização do contorno da parede abdominal, bem como na procura por peristalse visível, procure sentar-se ou abaixar-se de maneira que consiga perceber a tangencialidade da parede. Quanto ao contorno, o abdômen pode se apresentar plano, em pessoas com bom tônus muscular e peso regular. Arredondado, como na pessoa com musculatura flácida ou excesso de gordura. Protuberante, em casos de obesidade, gestação, ascite ou distensão abdominal, ou mesmo escavado em indivíduos magros. Ao observar presença de saliências ou protusões localizadas, que além de alterar a simetria, possam sugerir a presença de massas, herniações ou visceromegalias, descreva-as, indicando as respectivas localizações. A pele da parede abdominal deve ser observada quanto à integridade e presença de cicatrizes, marcas anormais como manchas, trajetos venosos dilatados e estrias, descrevendo-se os achados quanto à localização e características. A cicatriz umbilical normalmente está localizada na linha média e é invertida, podendo apresentar-se plana, evertida ou com sinais de inflamação ou hérnia. Condições como gestação, ascite ou alguma massa vizinha podem causar a protusão do umbigo. O exame pode ser favorecido pela elevação da cabeça e ombros do paciente em relação à superfície em que se encontra deitado.
Procure observar se, com essa manobra, a protusão torna-se mais evidente. Suspeitando de ascite ou distensão abdominal, ou ainda no acompanhamento de uma gestante, faça a medida da circunferência abdominal, utilizando-se da fita métrica e a linha da cicatriz umbilical como ponto de referência. Faça comparações entre medidas subsequentes ou periódicas que conferem objetividade na descrição da forma e contorno abdominal. A avaliação dos ruídos hidroaéreos constitui a principal finalidade da ausculta abdominal. Realize a ausculta antes da percussão e palpação, devido à sensibilidade do abdômen ao toque, que pode modificar os sons peristálticos. Com o estetoscópio e o diafragma previamente aquecidos, inicie a ausculta abdominal pelo quadrante inferior direito, aplicando leve pressão e identificando a presença e a qualidade dos ruídos intestinais. Ausculte por pelo menos 5 minutos contínuos, antes de determinar a ausência de ruídos hidroaéreos. Quando for difícil auscultá-los, prossiga sistematicamente por 2 a 5 minutos em cada um dos demais quadrantes abdominais, em busca de atividade peristáltica. A percussão direta ou indireta do abdômen auxilia na determinação do tamanho e localização de vísceras sólidas e na avaliação da presença e distribuição de gases, líquidos e massas. A percussão direta é realizada utilizando-se uma das mãos ou os dedos para estimular diretamente a parede abdominal através de tapas. Na percussão indireta, coloque a mão não dominante estendida sobre o abdômen e com o dedo médio da mão dominante, flexionado e usado como se fosse um martelo, percuta um dos dedos da outra mão. Inicie levemente a percussão no quadrante inferior direito, prosseguindo pelos demais quadrantes no sentido horário, até percorrer toda a área abdominal. Os sons produzidos pela percussão são descritos como timpânicos ou maciços. A distribuição ou as eventuais mudanças nesses sons determinam o tamanho e a posição dos órgãos e do conteúdo intraabdominal. Em geral, predominam sons timpânicos, definidos como claros e de timbre baixo. O grau de timpanismo depende da quantidade de ar e da intensidade de distensão desses órgãos. São semelhantes à batida do tambor. Sons breves, com timbre alto de maciçez ou submaciçez, são percebidos sobre órgãos sólidos como o fígado, o baço ou sobre vísceras preenchidas por líquido ou fezes. Ao percutir um paciente com abdômen distendido, que apresenta hipertimpanismo difuso, tenha em mente a possibilidade de uma obstrução intestinal. Atente também para áreas extensas de maciçez, sugestivas de massas ou órgãos aumentados, que irão dirigir a palpação subsequente. A presença de submaciçez em ambos os flancos, num abdômen protuberante, sugere ascite. No entanto, é indicado um procedimento adicional a fim de confirmar o achado. A palpação abdominal é realizada através da palpação superficial e da profunda, que auxiliam a determinação do tamanho, forma, posição e sensibilidade da maioria dos órgãos abdominais. A palpação permite identificar a existência de massas e acúmulo de fluidos. Os 4 quadrantes devem ser palpados em sentido horário, reservando-se para o final do exame aquelas áreas previamente mencionadas como dolorosas ou sensíveis. Pressione delicadamente a superfície abdominal, aproximadamente 1 centímetro, com movimentos suaves, evitando golpes súbitos. Dessa forma, obtendo o relaxamento do paciente, determine as condições gerais da parede abdominal, identificando grosseiramente massas ou órgãos superficiais, áreas de sensibilidade dolorosa, reconhecendo uma possível contratura muscular reflexa. Se for identificada uma resistência muscular, é necessário distinguir entre resistência voluntária, chamada de defesa, e a contratura muscular involuntária, característica da resposta inflamatória do peritônio. Para distinguir melhor, tente técnicas de relaxamento, incluindo o aquecimento das mãos, e realize a palpação durante as expirações do paciente com a boca aberta. A palpação profunda é usada para delimitar mais precisamente os órgãos intraabdominais e detectar massas menos evidentes.
Com o paciente respirando pela boca, deprima a parede abdominal em profundidade a cada expiração, com maior pressão dos dedos, procurando perceber tamanho, forma, consistência, localização, sensibilidade, mobilidade e pulsações de órgãos ou massas. Na avaliação de dor abdominal sugestiva de irritação peritoneal, pesquise o sinal de descompressão brusca dolorosa quando alguma sensibilidade dolorosa já tenha sido identificada pela palpação superficial ou profunda. Evitando as áreas mais dolorosas, aplique compressão lenta e profunda no abdômen. Subitamente suspenda a mão, soltando a parede abdominal. Observe as reações do paciente e peça-lhe que compare a intensidade da dor sentida durante a compressão com aquela sentida na descompressão. A dor intensa e aguda, descrita como lancinante ou enfacada, devido ao rebote de estruturas internas contra um peritônio inflamado, caracteriza o sinal de descompressão dolorosa. São considerados normais os achados de um abdômen liso, de consistência macia, não tenso, não doloroso e sem órgãos aumentados ou massas. A palpação deve ser realizada com cuidado e devagar. Observe as expressões do paciente. Veja se não há manifestação de desconforto ou dor. Todos os achados da palpação abdominal, subjetivos ou objetivos, normais ou anormais, devem ser associados com os achados da percussão, descritos e registrados. Pelo fato de estarem localizados quase que totalmente sob as costelas, o exame desses órgãos requer procedimentos especiais de percussão e palpação, para se detectar alterações em seu tamanho, superfície, consistência e sensibilidade. A percussão auxilia na delimitação do fígado, ao se avaliar a área de maciez a este correspondente. Inicie percutindo suavemente a linha médio-clavicular à direita, em direção superior, a partir de um ponto de timpanismo no abdômen, próximo à cicatriz umbilical, até perceber a mudança de som timpânico para maciço. Isso identifica a borda inferior do fígado, em geral, muito próxima ao rebordo costal direito. A seguir, a borda superior é identificada pelo mesmo procedimento, percutindo-se a mesma linha médio-clavicular em sentido contrário, desde a área de ressonância pulmonar até encontrar a maciez hepática, em geral, entre o 5º e 7º espaços intercostais. Os dois pontos são marcados e a distância entre estes deve ser medida em centímetros. Essa distância determina a envergadura da maciez hepática. Na pessoa com fígado normal, essa medida varia entre 6 e 12 centímetros, sendo superior em indivíduos com fígado aumentado. O fígado pode ser palpado através de duas técnicas. A primeira, conhecida como técnica bimanual, exige palpação com uma das mãos e pressão em sentido contrário com a outra mão. Posicione-se à direita do paciente. Coloque a mão esquerda sob o tórax posterior direito, na altura das 11ª e 12ª costelas. Coloque a mão direita sobre o abdômen, os dedos estendidos apontando para a cabeça e com as pontas dos dedos tocando a linha médio-clavicular, logo abaixo do rebordo costal direito. A mão direita exerce compressão para dentro e para frente. A mão esquerda pressiona o tórax posterior para cima e o paciente inspira profundamente, deslocando o fígado para baixo. Tente sentir sua borda. Um fígado normal será indolor e deverá ter uma borda fina, cortante ou romba, firme, macia e lisa. Outra opção é posicionar-se próximo ao tórax superior direito do paciente, voltado na direção de seus pés, palpando o abdômen na linha do rebordo costal direito com os dedos das duas mãos curvados, em forma de gancho. Solicite-lhe que inspire profundamente e pressione a parede abdominal para dentro e para cima. Se o fígado for palpável, sua borda poderá ser sentida pelas pontas dos dedos, à medida que desliza para dentro do abdômen durante a inspiração. O baço normal raramente pode ser palpado. Entretanto, quando se encontra aumentado, pode ser percebido utilizando-se técnica semelhante à da palpação do fígado. Mantendo-se à direita do paciente,
Passe o braço esquerdo sobre o tronco do paciente, colocando a mão sobre seu tórax posterior e inferior esquerdo, apoiando-a sobre o gradeado costal posterior, projetando-o para cima. As pontas dos dedos estendidos da mão direita pressionam o abdômen, abaixo do rebordo costal esquerdo, para dentro e para cima, em direção ao baço, enquanto o paciente realiza uma inspiração profunda. Se o contorno do baço for sentido, esse achado indica que a víscera pode estar aumentada. Nesse caso, não é recomendado persistir na palpação, devido ao risco de ruptura do baço. A confirmação da presença de ascite pode ser obtida por meio de duas técnicas especiais. Uma delas é a percussão abdominal. Com o paciente em decúbito lateral, perceba a diferença entre som timpânico e maciço, em função do deslocamento gravitacional do conteúdo líquido para a parte mais baixa da cavidade peritoneal, em relação ao conteúdo de gás do cólon, que permanece na mais alta. Assim, devem predominar os sons maciços no lado do abdômen em contato com a superfície da cama, enquanto o som timpânico é encontrado no lado oposto. A outra técnica exige que uma terceira pessoa, ou pelo menos o próprio paciente, coloque a borda lateral externa das mãos sobre a linha média do abdômen, exercendo pressão moderada, porém firme. A enfermeira aplica golpes rápidos com a ponta dos dedos de uma mão sobre um dos flancos, enquanto com a outra mão espalmada sobre o flanco oposto, palpa o impulso da onda líquida assim transmitido. Este é conhecido como o sinal do piparote. Os procedimentos propedêuticos recomendados são a inspeção e a palpação. O exame pode ser realizado com o paciente em decúbito lateral esquerdo, quadris e joelhos flexionados e as nádegas posicionadas na beira do leito. O exame na mulher pode também ser realizado em posição de litotomia, após a realização do exame ginecológico. Realize a inspeção na região anal e perianal. Tenha suas mãos enluvadas e afaste as nádegas com a mão esquerda. A pele perianal é geralmente mais escurecida do que as nádegas e deve ser observada quanto à sua integridade. A inspeção pode revelar edema, ulcerações, hemorroidas, abscessos, fissuras, fístulas, prolapsos. Na inspeção dinâmica, o paciente é orientado para fazer força para baixo e o enfermeiro poderá inspecionar o ânus, detectando quaisquer lesões ou prolapsos. O examinador deve pesquisar formações tumorais e hipersensibilidade. Utilizando luvas, lubrifique o dedo indicador da mão direita e, comunicando ao paciente, introduza delicadamente o dedo no canal anal, alcançando o reto, possibilitando a realização do toque retal. É importante explicar ao paciente que durante o exame ele pode ter desejo de evacuar, o que provavelmente não acontecerá. A parede posterior do reto deve ser palpada e o dedo do examinador deve girar, palpando sequencialmente paredes lateral direita, lateral esquerda e anterior, pesquisando a presença de áreas endurecidas, nódulos, impactação fecal. No homem, através da palpação da parede anterior, é possível tocar a próstata, avaliando tamanho, consistência, presença de nódulos e sensibilidade dolorosa. De forma semelhante, durante o toque prostático, o paciente poderá referir desejo miccional e deverá ser tranquilizado. Ainda com o dedo introduzido no canal anal, o tônus esfincteriano anal pode ser avaliado solicitando ao paciente que contraia os músculos anais. Ao término do exame, o examinador deverá retirar o dedo delicadamente e verificar a ponta da luva, avaliando resíduos fecais, pesquisando presença de muco, sangue ou pus. As desordens do trato urinário podem causar dor na região lombar dorsal ou mesmo no abdômen. Durante a execução do exame físico e, em especial, em pacientes com queixa anterior de renopatia ou distúrbios miccionais, a examinadora deve solicitar ao paciente que permaneça na posição supina ou sentado, com os pés apoiados numa superfície plana. A examinadora necessita permanecer atrás do paciente. Com a mão espalmada ou na forma de martelo, pressionar a região lombar.
Essa pressão deve ser feita entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar. É importante observar se o paciente sente dor durante o procedimento. Esta manobra recebe o nome de sinal de Giordano, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da referência ou não de dor. Uma outra forma de realizar a propedêutica renal seria pela palpação direta dos rins. Com o paciente na posição dorsal, colocar a mão esquerda na região dorsal do ângulo costal e a mão direita na margem anterior costal do paciente. Peça ao paciente para inspirar profundamente e em seguida expirar completamente. Durante a expiração, a examinadora eleva o flanco do paciente com a mão esquerda e na inspiração palpa profundamente com a mão direita esta região. A examinadora poderá sentir o contorno renal. Para examinar o rim esquerdo do paciente, repita a manobra. Quanto à bexiga urinária, esta pode ser palpada a 2 centímetros da sínfise púbica, porém com a bexiga repleta de volume. Em adição, a bexiga também pode ser percutida e o som característico será o maciço na presença de líquido em seu interior. O exame do abdômen nos fornece importantes informações a respeito da integridade e da função do sistema digestivo, assim como das eliminações. Alguns dos procedimentos especiais vistos nesse vídeo serão realizados apenas naqueles pacientes cujos dados obtidos na entrevista ou no exame físico geral justifiquem a sua realização.